Olá, estamos iniciando mais um Conexão Brasil Entrevista e hoje nós temos a presença de um convidado especial que eu tive a honra, o privilégio mesmo de fazer uma viagem com ele a Israel recentemente, então nós temos muitos assuntos para conversar com vocês, então eu trago já direto para a sala Otávio Facuri. Como é que você está aí? Você está em São Paulo? Estou em São Paulo, graças a Deus, e eu sei que você está aí nos Estados Unidos, né? E a gente realmente foi uma experiência inesquecível, tanto por bons e maus motivos, né? Por motivos alegres e por motivos sombrios, né? A nossa viagem, porque nós tivemos contato imediato, né? Close encounters, né? Com uma das maiores atrocidades já vistas na história da humanidade. Eu realmente classifico o que nós vimos lá como algo pior do que o nazismo, por razão do orgulho que aqueles selvagens têm com o que eles fazem. Que de fato também me causou perplexidade a celebração, né? A forma como cometiam aquelas atrocidades, mas de uma maneira a evocar até a presença de Deus e ligarem para a família. Mas antes eu queria apresentar você para a nossa audiência. Muita gente da comunidade brasileira aqui no exterior ouve falar, né, do Faca, te conhece nas redes sociais com esse apelido, mas eu queria fazer uma rápida introdução e dizer o seguinte, que o Facuri, né, o Otávio Facuri, ele é um empresário, nascido em uma tradicional família de imigrantes libaneses. E esse assunto especialmente vai me chamar a atenção, eu vou te explorar um pouquinho em relação a essa sua família, né, libanesa, até porque nós estivemos juntos ali na fronteira praticamente com o Líbano. Eu vejo aqui no seu mini currículo que eu estou lendo que você se formou em administração de empresas pela FGV e logo foi para a área financeira também, esteve no Chase em Manhattan, já vi aqui no JP Morgan, esteve no Citibank, na Merrill Lynch, na Lehman Brothers, ou seja, você já trabalhou bastante com essa área do setor financeiro e eu vejo que hoje, pelo menos consta aqui para mim, que você administra um fundo próprio aí com ênfase no setor mobiliário. Mas eu queria começar explicando para a nossa audiência e também te explorando, porque é uma curiosidade que eu tenho, como ser um imigrante do Líbano, né? De certa forma, muita gente no Brasil nem tem muita ideia do que acontece no Oriente Médio. Nós acompanhamos no Brasil muito a política, a evolução dos acontecimentos, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, e sabemos muito pouca coisa ali do Oriente Médio. Claro que agora, com a guerra de Israel com o Hamas, há uma atenção maior ali para aquela região, haja vista que nós mesmos estivemos lá por uma semana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua história de imigrante libanês no Brasil. Certo, isso é uma boa maneira de iniciar isso, e esse é um papo que vai nos dar muita conversa. Que é uma parte da história da formação da cultura brasileira, esquece a parte inicial, né? Quer dizer, a formação do povo brasileiro, o europeu português, o indígena local e mais o africano. Isso aí é a primeira fase da formação. Depois nós tivemos um enorme fluxo de imigração para o Brasil, né? E no estado de São Paulo especificamente, os sírio-libaneses, no começo, quando vieram, eram basicamente populações cristãs que vieram para cá, após a proclamação da República, né? E depois do primeiro período do café com leite, né? Da República Café com Leite, eles vieram em massa, né? Era quase que só cristãos que vieram. Eles, basicamente, hoje compõem a população de libaneses, sírios, eu vou falar como um todo, e no estado de São Paulo, hoje, é maior que Beirute. O Beirute a grande Beirute tem 2 milhões, né? Os sírio-libaneses descendentes é maior que 2 milhões. E no Brasil, como um todo, nós temos, o IBGE estima por volta de 8 milhões. Ele vai de 7 a 9, de 7 a 10, mas uma estimativa confiável é 8 milhões. E a população do Líbano está em 6 milhões. Impressionante. Então, a ligação do Brasil com o Líbano, as pessoas não sabem, mas é enorme. Hoje, o Brasil é o país que mais tem libaneses no mundo, até mais que o Líbano. Mas eu queria que você contasse um pouquinho a história da sua família.
como é que foram parar no Brasil, né? Por que escolher o Brasil, né? Porque a gente olha o Oriente Médio aqui e a gente vê Israel é pequenininho, né? O Líbano está um pouquinho acima aqui de Israel, né? Mas tem a Síria, que é um país bem maior. E no Brasil, essas duas comunidades meio se misturam, né? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, a gente olha que aquela região, né, os turcos otomanos perderam a guerra, né? Então a França pega essa área azul e a França ela passa a administrar essa parte azul do mapa que abarca tanto a Síria atual quanto o Líbano e até um pedaço até um pouco ao norte ali. Tem o Iraque, que pega toda essa parte do que seria hoje ali a Jordânia, Israel. Então, ou seja, a parte vermelha ficou com os ingleses, a parte azul ficou com os franceses. A minha família veio para cá em 2 momentos diferentes. Eu tive 6 bisavós que vieram de lá do Líbano, né? Na verdade, 5 que vieram do Líbano e uma bisavó que é síria, que veio casada com um libanês para cá. Já depois da Primeira Guerra Mundial? Não, antes. Antes da Primeira Guerra? Ah, ok. Quem veio depois da Primeira Guerra Mundial foi meu avô, que veio aqui um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele veio na década de 30. E meus pais casaram um descendente libanês com um descendente libanês, é como se eu tivesse nascido lá. Se mandar meu DNA lá para aquele site que faz, vai dar como se eu fosse de lá. Lembra, o Império Turco-Otomano estava fazendo incursões ali, né? Eles fizeram perseguição a cristãos, foram autores dos maiores genocídios anteriores ao nazismo, que foi o genocídio dos armênios. Eles tiveram que fugir para a Síria, onde se juntaram com a população cristã e foram perseguidos. Então, naquele momento anterior à Primeira Guerra, teve um êxodo muito forte. O Estado de São Paulo estava numa fase de desenvolvimento, a República do Café com Leite, você tinha o desenvolvimento grande da capital aqui e do interior, precisava de mão de obra, né? Então, o meu bisavô veio no mesmo transporte que a família Matarazzo. E ele, que é o avô da minha mãe, chamava-se Salem Arauni. E ele teve uma sociedade com eles, na rua 25 de março, eles abriram uma sociedade lá, um comércio juntos. O Matarazzo, meu bisavô, Salem Arauni, que na imigração eles trocaram o nome. Ele falou, para fazer os documentos, como o senhor se chama? Ele nem falava português, só falava árabe e francês, né? O italiano que veio com ele no navio falou, coloca Carone aí, mete Carone com ele. Então ele virou um árabe com um libanês com um sobrenome italianizado. Salem Carone, que era o avô da minha mãe. E ele teve um comércio, uma sociedade por 2 anos, com dois amigos italianos que ele fez nessa viagem, fez aqui no Brasil, o seu Francesco Matarazzo e o seu Jeremias Lonardelli. Um virou o maior magnata da cerâmica, né, dos tijolos, e foi um cara que enriqueceu construindo tijolos né, que a matéria-prima do desenvolvimento na época era tijolo. Igual o cimento do Votorantim depois, antes do cimento era o tijolo. O tijolo precisava para construir tudo. Então o Matarazzo se estabeleceu com uma fábrica de tijolo depois. O Jeremias Lonardelli foi para o interior e virou o maior cafeicultor de São Paulo, que é daquele período que o café bombava, né? Década de 20, 30, quer dizer, o café ali. Itu chegou a ser capital do Brasil por uma semana, teve um convênio lá. Isso a gente estuda na história, né? Então, os libaneses vieram nesse período. Meu bisavô da minha mãe veio nesse período. A família do meu pai, que é meu bisavô, Elias Arzur, veio nesse período também. Veio casado com uma síria. Então, minha bisavó é síria. Meu bisavô tinha uma casa bancária, né? Ele tinha uma casa de desconto, né? Lá na 25 de março, que era a casa bancária. Um outro lado da família foi para a construção civil. Então, você tem construtoras hoje, da família Zarzur até hoje, aqui em São Paulo. E o meu bisavô abriu uma casa bancária, que era o principal casa de desconto de recebíveis dali da 25 de março, né? E depois virou banco, com a lei do sistema financeiro, na década de 60, que você podia, né, converter em bancas, então virou um banco comercial. E aí o meu avô, que é o pai do meu pai, veio na década de 30. Esse veio já naquela coisa, num outro período, né, no período de depressão, né, a década de 30 foi uma depressão no mundo todo, a Grande Depressão, no mundo todo. E ele veio atrás de trabalho, porque não tinha. Ele veio, mascateava, chegou aqui já mascateando, comprava tecido no interior de São Paulo e vendia na capital. Pegava o trem,
E ele resolveu experimentar até ir para a Bolívia. Ele foi morar na Bolívia 2 anos, meu avô. E ele chegou a morar um tempo em Santa Cruz, pela Sierra. Porque ele pegava aquele trem para trazer tecido do interior para São Paulo, e um dia ele falou, quer saber, vamos ver como é que é essa Bolívia aí. E seguiu no trem até lá. A viagem de trem terminava lá. Ele Isso ficou mesmo. Alguns parentes dele vieram do Líbano e ficaram em Mato Grosso do Sul, que era no caminho, né? A família do meu pai tem primos em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, que é muito próximo da fronteira ali, né? Corumbá, ali, muito próximo da fronteira. Aquidauana é no caminho. E eu tenho parentes até hoje em Aquidauana. Né? Tem família Facúria lá em Aquidauana. Agora, quando nós estivemos lá em Israel, o conflito, né, a guerra, nós chegamos lá justamente por causa desse ataque do Hamas em Israel. Mas me chamava a atenção também que eles tinham um controle, né, o Iron Dome, toda a parte tecnológica, eles não somente monitoravam os foguetes que saíam da faixa de Gaza, mas também os foguetes e mísseis que saíam lá do norte, vindos da Síria e também do Líbano. Sim, da Síria e do Líbano. Então, conversando com os militares lá em Israel, e até mesmo nós dois estivemos juntos lá no Ministério das Relações Exteriores também, nós percebemos que há uma preocupação muito maior de Israel com relação ao Hezbollah, que fica na área ou no território do Líbano, justificando, né, em parte, mais a surpresa, né, do ataque do Hamas no dia 7 de outubro, porque, de certa maneira, a prioridade das Forças Armadas de Israel estavam mais voltadas para o norte, porque o Hezbollah é uma força militar mantida pelo Irã ali, muito mais poderosa, muito mais equipada, armada. O Hezbollah é mais organizado, tem mais dinheiro, tem mais tudo que o Hamas. E aí acaba que, no Brasil, nós começamos a ter contato com esse assunto agora, porque a grande parte do mainstream jornalístico, da mídia, eles não falam muito sobre as atividades terroristas do Hezbollah. A bem da verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Existe o hospital mais famoso, que a gente sabe que grande parte das nossas autoridades acabam se tratando em São Paulo, que é o Sírio-Libanês. Por outro lado, nós temos clubes famosos, como o Monte Líbano, ou seja, a comunidade libanesa no Brasil é uma comunidade pacífica, integrada e que não tem nada a ver com um grupo terrorista, com o Hezbollah. Como é isso? Explica isso para a nossa audiência. O Líbano tem cristãos, muçulmanos, tem até judeus, é uma mistura imensa, e até porque anteriormente aquela área toda foi ocupada pelo Império Turco-Otomano, muita gente no Brasil chamava os libaneses e sírios de turco, né? Ah, você aí é um turco, né? O cara tinha passaporte turco quando chegava, mas ele não era turco. Exato. Então, se você puder esclarecer para a nossa audiência, nós temos os turcos falando turco, temos os iranianos falando farsi, que são persas, e temos os árabes, que você descende dessa linhagem aí, tanto da Síria quanto do Líbano. No Líbano, inclusive, eles gostam de dizer que eles não são totalmente árabes, eles são fenícios, né? O pessoal tem essa disputa. Explica um pouco para a gente. A comunidade brasileira, ela é muçulmana, ela é cristã. Como é essa comunidade brasileira que veio de lá e hoje se estabeleceu? Ótimo. A comunidade brasileira, sírio-libanesa, ela se iniciou com uma imigração de cristãos. Eles vieram naquele momento, né, pré-Primeira Guerra Mundial, os turcos otomanos estavam realizando perseguição, genocídio. Então, aquele cenário foi o inicial. Depois teve a depressão. O que acontece? O cara, quando vai migrar, ele procura um local onde ele vai poder se adaptar à cultura. A Europa não tinha como migrar para lá, porque a Europa já era superpopulada e onde era o centro das guerras. O foco era lá. Então, as opções que eles tinham era na América, onde eles buscavam novas oportunidades de se integrar, eram os países os países que, não sendo Europa, que tivessem uma cultura cristã. Então, eles vieram para os Estados Unidos, alguns deles, e em massa para o Brasil, porque o Brasil estava demandando muito naquela época. Os Estados Unidos já era a potência, já era uma pré-potência, digamos assim, virou potência indiscutível depois da Segunda Guerra, mas era uma potência mundial, já era a China da época, os Estados Unidos. Ele era o motor de produção do mundo. Então, tinha muita demanda, tinha muita gente indo para lá, e o Brasil estava ali no começo, né,
naquele boom do café e no boom daquela Primeira República, e tinha muita demanda, e os libaneses se integraram aqui rapidamente, porque é um povo que tem uma cultura de comércio, de trabalho. O cara nasce, ele já tem aquela cultura assim, não existe coitadismo para o libanês, aquela coisa, eu não preciso, o outro tem, eu não tenho, ele é uma... Não, o cara, a cultura dele desde o começo é vai trabalhar. Uma comunidade chega aqui com essa cabeça, o Brasil precisava de gente que fosse empreendedora. Então, essa está na cultura, você não tem que ensinar o cara. Então, se integraram muito rapidamente, o Brasil precisava disso. E, ao mesmo tempo, eles passaram a prosperar e eles, como cristãos, devolveram para a sociedade. O Hospital Sírio-Libanês foi um movimento de esposas, né, das famílias mais ricas do Sírio-Libanês, que se juntaram para construir um hospital, para devolver para a sociedade. Era uma sociedade beneficente. Até hoje, a entidade mantenedora do Sírio-Libanês chama-se Sociedade Beneficente de Senhoras. E a dona Violeta Jafé, que era filha da dona Adma Jafé, dona Adma foi a fundadora do Sírio-Libanês, ela com outras senhoras. A minha avó integrou esse grupo de senhoras. A minha avó, Violeta Zarzur, que foi uma das senhoras que compôs essa sociedade que fundou o Sírio-Libanês. E era beneficente. Na Segunda Guerra Mundial, ainda o governo do Getúlio se apropriou do prédio, porque precisava para alguma coisa, e depois devolveu o prédio do Sírio-Libanês. Era o prédio original ali aqui na região da Bela Vista, né, de São Paulo. Então, essa é a história deles. Não tem nada a ver com terrorismo, nada a ver com Hezbollah. E o Líbano, como a gente sabe, era um país pacífico. Sempre foi um país multicultural. A influência francesa fez toda a diferença. Depois da saída da França de lá, e da independência do Líbano, ele foi um país que aceitou todo mundo. E o Líbano sempre foi tido como a Suíça do Oriente. Eu já tinha ouvido, né, muitos falarem que o Líbano era a Suíça ali do Oriente Médio, e essa comparação agora faz todo sentido, porque de fato é multicultural, e me chama a atenção também que o governo do Líbano é um dos governos mais exóticos, né, do mundo, porque existe um concerto político no qual você divide, né, divide o poder político entre os diversos grupos religiosos, Sim. Étnicos. Explica um pouquinho para a gente. O presidente é cristão, o primeiro-ministro é muçulmano, e eles se dão bem. Eles não tinham, muçulmano com cristão se dá bem, estava se dando bem muitos anos. O problema foi depois, né, que a KGB ajudou a fundar o LP, e aí você difundiu um pensamento revolucionário fundamentalista ali, naquela região, né? Agora, para voltar para a Suíça do Oriente, o Líbano foi uma Suíça no sentido literal. Era o centro bancário do Oriente Médio. Era tido como uma Suíça no sentido financeiro também, né? Então, teve o Líbano como centro de turismo, de serviços financeiros, prosperou muito na década de 50, 60. Agora, aí a gente entra o que mudou no mundo após 1948. Israel virou um Estado independente, né? E depois que virou um Estado independente, foi atacada no dia seguinte, já pelos vizinhos, né? Como a gente sabe. E desde então, tudo em volta da região virou em função de destruir Israel. Eles sofreram ataque. Os países que atacaram Israel anteriormente fracassaram. Tentaram de novo na Guerra dos 6 Dias, né? Jordânia, Egito. A influência da KGB na época, né, ajudou a fundar o LP. A Rússia está lá até hoje muito influente na Síria. O objetivo deles era criar um Estado palestino e dizimar Israel, né? O Arafat já tinha feito discursos falando que o objetivo dele era esse. Então, eles, depois da Guerra dos 6 Dias, não tinha mais como você convencer o Egito e a Jordânia a fazer a guerra. Os países vizinhos ali, que teriam mais condição de fazer uma guerra, desistiram. E o Arafat falou bom, não tenho mais como convencer esses caras, né? Na Jordânia, eles foram expulsos. Os guerrilheiros dele foram... Teve o Setembro Negro ali, que a Jordânia matou acho que mais de 10 mil. E eles tiveram que ir embora, né? Falaram, bom, para onde nós vamos? E foram para o Líbano. O Líbano não tinha nada de problema antes deles. Tinham problemas que eles tinham, eles resolviam entre eles, muçulmano com cristão, e estava tudo bem. O nome desses guerrilheiros, que era conhecido na década de 70 e 80, como Fidein. Tá? Fidein. Eles eram os Fidein, eram os fundamentalistas islâmicos, que eles entraram pelo sul do Líbano, junto com aquele leva de refugiados. Eles começaram a
fazer com os cristãos no sul do Líbano o que o Hamas faz hoje. Queimava a casa do cara, que a gente viu isso aí, entrando no kibbutz. Eles queimam a casa do cara com o cara dentro. Estupra a mulher do cara, arranca nenê da barriga da mãe grávida, entendeu? Queima. Eles faziam isso lá com os libaneses cristãos. Que muitos, assim, tem uma libanesa que radicada nos Estados Unidos hoje, a Brigitte Gabriel, que a família dela sofreu isso. Você pega a história dela, é exatamente o que ela sofreu, é a história do que fizeram no kibbutz. Explodiram a casa dela, ela conseguiu se enterrar, se esconder, depois ela ficou se tratando, recuperando dos ferimentos vários meses, anos, e depois teve que morar num bunker, porque toda noite os caras bombardeavam. E no dia que eles iam matar ela, nesse dia que iam fazer um bombardeio imenso, foi o dia que Israel invadiu o sul do Líbano, aquela invasão no começo da década de 80, porque naquele período eles já estavam estabelecidos, eles usavam o que eles tinham no sul do Líbano para atacar Israel. Israel revidou invadindo e acabou, por tabela, salvando a vida de cristãos. E ela fala, eu ia morrer se não fosse Israel entrar e começar a atirar nos guerrilheiros lá, eles iam acabar com a nossa vida naquela noite, porque eles estavam preparando para atacar a cidade. Então, essa história da região, ela se repete de forma mais intensa. Os cristãos eles acabaram formando milícias, né, para combater esses terroristas. As milícias são conhecidas como falanges. Eu conheci alguns imigrantes libaneses que eram de falange. Conheci aqui em São Paulo. E essas milícias lutaram junto com o exército libanês contra os Fideim. O Israel entrou para cumprir, né, destruir os alvos militares que ele tinha, depois ele saiu do sul do Líbano. E na hora que ele saiu, os Fideim venceram, os cristãos perderam a guerra civil. E aí, nesse momento que eles perderam a guerra civil, aí é que começou a transformação do grupo de guerrilheiros fundamentalistas em grupo político. Começou devagar, igual a Farc. A Farc formou um grupo político com a ajuda da CIA. Porque a CIA entrou lá para matar o Pablo Escobar, para matar o cartel de Cali, matou todos os cartéis, sobrou só a Farc. Quando ela ficou sozinha na cartelagem, no crime, na droga, ela falou, agora estou livre, eu posso até virar um partido. E o Hezbollah fez isso. A Guerra Civil consolidou a vitória dele no sul ali. Né? Eles têm poder político, eles são um partido, e eles têm controle do território do sul. Tá? O Líbano, uma parte do território não é controlado pelas forças libanesas. É igual você ver, quando a Colômbia ficou com um território controlado pela Farc muitos anos. E o Hezbollah é uma força revolucionária que controla o território do sul do Líbano, com o objetivo de ter uma fortificação militar organizada, e eles fizeram isso. Eles são muito mais organizados. Militarmente, eles são muito mais desafiadores como um alvo militar do que o Hamas. Exato. Quando a gente fala Hezbollah, é que o Hezbollah hoje ele é um proxy, né? Ele é um braço do Irã ali na região. E não somente ele, né? O próprio Hamas, que nós fomos cobrir essa parte da guerra, o Hamas ele recebe apoio, armamento do Irã, e o Hezbollah já tem essa parceria, né, com o Irã há muito tempo. Eu trago o Irã para a nossa conversa agora, porque o Hezbollah e o próprio Irã, eles começam a se fazer muito presente na América do Sul. Eu vou chegar lá. Os iranianos, eles, de certa maneira, eles usam tanto a questão da presença americana no Iraque, quanto na presença americana na Síria, como também eles atacam Israel pelo norte usando o Hezbollah. Agora, na faixa de Gaza, ficou mais claro isso ali com o Hamas, mas também com os Houthis ali, que já estão numa guerra civil já há décadas, em que a Arábia Saudita e o Irã estão fomentando essa luta, essa guerra ali no Iêmen já há muito tempo. Vou colocar para você aqui esse site. É um site que monitora as atividades do Hezbollah. Então, você tem o Hezbollah no Líbano, ou as atividades ali no Líbano. Eu coloquei aqui para que a gente possa ver. Deixa eu até ampliar um pouquinho. Então, nós estivemos ali naquela fronteira do norte. Cada um desses pontos tem a parte de ações de contra-terrorismo, tem as atividades logísticas, financeiras, e tem os alvos e os locais de ataques. É interessante que tem até um local aqui na parte marítima, né? E nós estivemos lá na fronteira e vimos
as plataformas de exploração de gás, né, que existem ali no norte de Israel, e já existem até acordos para evitar esses ataques. Quando eu coloco o Brasil, e poucas pessoas têm noção, né, de que aqui na América do Sul, o Hezbollah tem uma série de atividades, né, seja aqui na Tríplice Fronteira, né, que é um mapa que é uma ferramenta que está em inglês, mas aqui aparece a Tríplice Fronteira, aparece uma atividade grande também na capital, aparecem atividades do Hezbollah identificadas pela inteligência em Curitiba. Não, essa de Curitiba, eu só me lembro do Paraná, tem uma atividade no Paraná, além da Tríplice Fronteira, lembra a história da Lava Jato? O Alberto Youssef, ele era um doleiro que fazia dólar para esse pessoal. E eles estavam monitorando ele com esse pessoal, quando no monitoramento americano começou a aparecer gente da Petrobras fazendo câmbio com ele. A Lava Jato não começou à toa, eles estavam monitorando a atividade do Alberto Youssef por causa desses caras do Hezbollah. Ele fazia câmbio para eles. E aí, quando o americano foi ver lá eles tinham, depois do setembro 11, eles montaram o sistema de monitoramento mundial de recursos. Tudo que transitava em dólar, eles sabiam. E eles fizeram um filtro para tudo que transitar no meio desse terrorismo, nós vamos ver. E começaram a ver um fluxo de dólar, de câmbio, né, desse pessoal. Só que aí o fluxo aumentou, quando entrou o pessoal da Petrobras, aumentou, eles começou a bater lá. Aí eles informaram as autoridades brasileiras. Esse site, eu dei uma pesquisada, ele tem atividades em vários países, tem atividades em vários países da América do Sul e do nosso entorno aqui, né? Mas principalmente Venezuela, Colômbia, São Paulo, que tem atividades que eles monitoram. Aqui, em 2023, aqui houve, inclusive, uma operação que, essa última, mais recente, né, que foram presos integrantes aqui, ó, e eles dão detalhes, né? É interessante que é um site muito completo, mas o Brasil ele entrou na rota agora, especialmente depois que houve uma conexão com o crime organizado da região, que é muito ligado ao narcotráfico, a lavagem de dinheiro que é feita não só pelo tráfico de drogas, mas também pelo tráfico de armas, e essas conexões do Irã e do Hezbollah na região hoje são muito conhecidas da comunidade internacional. E aí, a população brasileira ela meio que não conhece essas conexões do crime organizado, particularmente do PCC aí em São Paulo. O primeiro comando da capital, o próprio Comando Vermelho, eles têm conexões com o Hezbollah já antigas, porque eu vou nesse mapa, eu vejo que já existem fatos ligando a tríplice fronteira ali, Brasil, Paraguai e Argentina, não só com os atentados que aconteceram lá em Buenos Aires, mas também com várias outras operações, como essa que você falou do Alberto Youssef, e muitas outras que o mainstream jornalístico ele meio que não dá muita visibilidade. E isso, na América Latina, hoje, ela toma um contorno muito grande e talvez, eu não sei se exatamente por isso, mas talvez nós tenhamos um alinhamento do governo atual do Brasil, do governo Lula, com o apoio a esses grupos. Porque, veja, se nós olharmos quais foram os países que foram atrás dessa decisão do Lula, né? O Lula ele toma uma decisão muito controversa agora, né? Ele declara apoio à denúncia contra Israel por genocídio, né, lá na Corte de Haia, mas essas conexões entre o Hezbollah e o crime organizado no Brasil, elas quase que pautam muito do que é interpretado. Haja vista que, eu não sei se você viu os países que já declararam apoio oficial, eu acho que eu tenho aqui um slide, ver se eu São países se eu tenho aqui, muito democráticos, né? São países exemplos de democracia, né? Exemplos de liberdade. Exato. Mas a Venezuela, Bolívia e Nicarágua, é importante nós colocarmos esses três países, né, na nossa conversa, porque existe uma forte presença iraniana. Então, quando a gente viu aqueles 2 navios de guerra sendo autorizados pelo governo Lula a aportarem no Rio de Janeiro, a abastecerem, muita gente não compreendeu por que a comunidade internacional ficou tão perplexa com essa autorização do Brasil, essa mudança das relações internacionais. Eu te digo mais, o Irã faz parte de um eixo de países. E, na América Latina, a influência desse eixo russo, é sentida nos países de esquerda aqui. A Rússia que manda no quintal do Foro de São Paulo aqui.
Foro de São Paulo, para mim, ele não tem vida própria sem a proteção, né, do eixo russo-chinês. Não existe. Esses caras não estariam onde estão. Eles não estariam onde estão. Então o Lula precisou. O Lula tem essa coisa, ele tem que agradar eles também, porque ele precisou deles para se eleger, e precisou também do aval dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, ele falou: não, vamos proteger a democracia aqui. O Biden é governo globalista de esquerda. Não, nós vamos proteger a democracia, nós vamos não sei o quê. Então ele fez esse jogo e ele está jogando com os dois até hoje. Quando ele toma um puxão de orelha, ele vai lá na União Europeia, faz a graça dele. De vez em quando ele tem que fazer um agrado aqui para os caras. Então ele faz essas coisas todas. Ó. Vou agradar o eixo russo-chinês. Então vou ficar contra Israel, vou assinar aqui a ação da África do Sul, que eu fico alinhado com o eixo da Turquia, do Irã. Entendeu? Ele tá nesse lance, porque ele quer ficar no poder. Esse mural aqui, ele é bem emblemático disso que você está colocando, rende, né, uma homenagem tanto ao comandante Chávez, né, mas também ao Soleimani, né, que acabou sendo morto por uma ação dos Estados Unidos, ainda no governo Trump, que era o principal general iraniano que atuava justamente nessas forças especiais, seja do Hezbollah no Líbano, seja no Iraque, na Síria, e os próprios Houthis, porque os Houthis, eles fazem as ações deles aqui nessa região, justamente a região por onde vem o comércio marítimo em direção ao Canal de Suez, né? Para poder ir para a Europa. Aqui, eles vão ter que passar aqui pelo Canal de Suez. Que o PT falava que na era Bolsonaro o Brasil era o pária, né? E, na verdade, agora nós estamos sendo vistos como um grupo que se alinha exatamente com esses grupos terroristas ou com grupos de ditaduras, como a própria Nicarágua, a Venezuela e até a própria Bolívia, no que está vivendo hoje, né? Isso você tem toda a razão. Eu, inclusive, coloquei no meu Twitter uma provocação aos deputados e senadores, porque, assim, eles são um poder legislativo, certo? Assim, tem muitos acordos internacionais que não podem ser feitos sem o Congresso aprovar. Eles tinham total, eles têm. Eu sei que política externa é atribuição de Estado, do presidente, né? Mas política externa, certos acordos, o Congresso tem total condição de colocar um freio nisso. Então, assim, fiz uma provocação para o Pacheco e para o Lira, né, que eles têm que tomar uma reação. Ele não pode deixar o Brasil ser envergonhado desse jeito. Nós temos um povo 90 e tantos % cristão, 80% são contra o terrorismo do Hamas, 80, 90, só tem esses acéfalos aí dessa turminha que fica de brinco e orelha furada na Paulista, que não sabe o que sabe aquele pessoal do movimento gay que defende o Hamas, que não sabe que se for para lá eles vão ser jogados do prédio? Eles ficam defendendo o Hamas aqui, se for fazer passeata gay lá, eles jogam o cara do prédio, né? Jogam ele lá de cima. Então, essa turma que não pensa, que defende eles. E a turma que defende eles conscientemente são as turmas do tipo o pessoal que está ali, faz parte do esquema de poder, tipo o Boulos e os amigos dele, né? Eu vou falar isso bem claro. O Guilherme Boulos é um cara ligadíssimo aos palestinos, do Hamas, ligadíssimo à comunidade islâmica de São Paulo e ligadíssimo aos fundamentalistas. Tá? Isso tem que deixar bem claro para quem estiver ouvindo aqui. As ligações são antigas. Quando teve o 7 de outubro, ele sumiu da rede, ele sumiu. Ele não é só um invasor de terrorismo, de invasão aqui em São Paulo. Porque o Lula também, um dos objetivos dele, coronel, é cavar uma falta. O Lula quer que Israel reaja diplomaticamente de forma violenta, porque ele quer depois fazer igual o cara que cava falta, sabe? Você dá um pontapé no cara, aí o cara te dá uma cotovelada de volta, você se joga no chão e fala, olha, tenta que o juiz dê um cartão vermelho para o outro. O sonho deles é romper relação com Israel, motivado por Israel. Entendeu? Israel também tem inteligência para não cair nisso, imagino, né? Mas é isso que ele quer também. Ele quer isso. Enquanto o Biden não der um puxão de orelha nele, e não sei se vai dar, enquanto alguém do outro lado não der um puxão de orelha nele, ele fica nessa, ele fica assim, Lula, vai para um lado e para o outro. Quando ele tomou um puxão de orelha do Biden, na época da Ucrânia, lembra que ele foi quase que ignorado naquela cúpula lá, ficou falando sozinho com os ventos, o Zelensky não quis nem falar com ele, o outro não falou com ele, ele tomou um puxão de orelha, ele deu uma mudada, aí depois passa um tempo, ele vai de novo, como agora. Mas nós temos também uma comunidade israelense ali, Faca, que me chamou a atenção, até porque aqui nos Estados Unidos isso também acontece,
de judeus, de israelenses, que são progressistas. Eles têm pautas extremamente que seriam consideradas, né, por nós no Brasil, pautas de esquerda. E esse é um dos contrassensos que a gente vê. Essa esquerda histórica, né, no Brasil, ligada ao marxismo, que ainda compra aquela narrativa da Guerra Fria, né, onde a União Soviética ali se colocava de um lado e os Estados Unidos de outro, mas hoje as pautas identitárias, a maior parada gay que existe em toda a região ali é em Israel, né? Na linha do que você falou, só reforçando, a Israel tem uma das esquerdas mais estruturadas que existe. A esquerda lá é muito... a Suprema Corte que anula decisões do Executivo, né? A gente já viu isso lá. Existe um precedente porque nós estamos vivendo hoje aqui, nós temos um precedente. O precedente porque a gente vive hoje aqui com a juristocracia é Israel. Essa história de... Nem a Argentina chegou nesse ponto ainda. A Argentina ainda tem uma Suprema Corte que não influencia na política e mantém as regras do jogo. Israel ainda tem uma desculpa porque eles não têm uma constituição formal, né? Com a divisão dos poderes. No Brasil, nós sequer... Mas hoje em dia nem importa, né? Nós temos também, né? Quando você tem uma juristocracia, o cara fala o que ele quer, depois ele inventa uma maneira de dizer que aquilo é constitucional. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, de 5 anos para cá, meu amigo que é judeu, que me conta, já faz 30 anos que é assim lá. 20 anos que a Suprema Corte manda e desmanda, entendeu? Tira, o sujeito vota uma lei no Knesset, vão lá e derrubam. Então, é um problema para o governo de direita. Tá? Eu acho que os globalistas criaram problemas para todos os governos de direita. Criaram problema para o Trump, criaram problema para o Bolsonaro. Agora, você sabe que está acontecendo essa situação lá no Equador, e eu achei interessante uma comparação que foi feita, muito interessante, sobre o que acontece no Equador com o que acontece no Brasil e o que a gente viu lá na faixa de Gaza, porque, basicamente, esse tipo de conflito, e a gente percebeu que os terroristas eles filmaram as imagens, fizeram questão de postar nas suas redes sociais, porque a intenção deles não é se eximir da responsabilidade, pelo contrário, a intenção é justamente provocar a reação de Israel dentro da faixa de Gaza e explorar isso pela mídia. Então, veja que eu vou pegar um trechinho de uma entrevista que foi dada pelo um coronel do Exército também, o Visacro, que é um grande especialista também em temas ali da região, já escreveu livros sobre a região, mas eu vou pegar só um pedacinho de uma comparação que ele faz, que é uma provocação. Algumas fontes apontaram que o Hamas possui cerca de 40 mil militantes armados. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem uma avaliação que acredita que existam de 55 a 60 mil criminosos armados no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro possui uma população de cerca de 16, 17 milhões de habitantes. Israel possui cerca de 10 milhões de habitantes, Gaza e Cisjordânia cerca de 5 milhões, faz um total de aproximadamente 15 milhões. No período compreendido entre o início da primeira intifada, 1987, e o início da segunda intifada, 2000, 2001, morreram 467 crianças no conflito entre palestinos e israelenses. No mesmo período, no estado do Rio de Janeiro, morreram 3.937. Criança e adolescente. Um estudo de crianças em situação de violência armada organizada. Então você vê como há uma manipulação da mídia e a gente não percebe. O Brasil hoje, Faca, se você somar o número de homicídios no Brasil, ele ultrapassa toda a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias e Yom Kippur. Você soma tudo isso de israelense que morreu e você não tem a quantidade de homicídios que a gente tem. E veja o que ele colocou. Veja o número de crianças que morrem no Rio de Janeiro, ali, justamente por causa dessas ações, nas áreas que são ocupadas pelo crime organizado e pela milícia, seja pelo Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos e milícias ali no Rio de Janeiro, esse conflito que nós já convivemos no Brasil, com uma população que ele coloca muito similar, né, do Estado ao país de Israel, e com uma quantidade de terroristas armados lá em Israel, equivalente ao que nós temos no Rio de Janeiro, mais ou menos em termos numéricos, e a gente não percebe que nós temos uma situação no Brasil muito complexa.
E agora o Equador, quando começa a enfrentar esse problema, parece que a luz amarela acende de algumas pessoas. Então, o que nós vimos em Israel, por incrível que pareça, ele tem comparações com o que a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro, que são áreas também em que a população está intimidada, a população não pode se manifestar contra aquele grupo local, são pessoas que são obrigadas a sair até daquela região e morar em outro local, muitas vezes porque não tem alinhamento com aquela facção criminosa, mais ou menos o que a gente viu ali, né? O modus operandi é estritamente o mesmo. E a forma de fazer o terror é a mesma. Fazer um vídeo para divulgar, isso também o efeito disso também é aterrorizar as pessoas. No Equador, os vídeos que circularam era parecido com aqueles vídeos do Hamas, né? Os caras se vangloriando, o cara assassinando o outro no vídeo. Né? Agora, não precisa nem ir muito longe. Isso que você falou da manipulação da notícia, da imprensa, manipulação dos números, manipulação da própria notícia em si. Quer dizer, você está inflando uma situação da realidade, que é a situação do conflito, a situação da guerra entre Israel e os terroristas, né? Em termos de baixas e mortes. Não precisa ir muito longe. Na Síria, alguma vez julgaram Bashar al-Assad por genocídio? Quantos árabes ele matou? 300 mil? É por baixo isso aí? Você vai no campo de refugiados da Síria, parece um negócio 15 vezes pior que Gaza. A cidade cristã de Homs é um escombro, aquela cidade. Não tem mais nada. Virou cenário de Mad Max, a cidade. Aí os caras, até vi um vídeo outro dia, isso aqui é Gaza? Não, não é Gaza, é a Síria. Então, assim, tá na cara que é manipulado, tá na cara que... E a gente vê, cruzando os números do Brasil, tá muito na cara. Entendendo que o Brasil nem nós não estamos nem no estado de guerra civil, e nós temos números piores que guerra civil. Ao mesmo tempo, quando a gente traz a questão do Equador, se por um lado a gente fica envergonhado desse alinhamento do governo PT com esses grupos terroristas, por outro lado, nós temos que olhar para o caso do Equador e perceber que o Brasil está numa situação pior também. Da mesma forma que o Brasil está numa situação muito ruim em relação a homicídios, nós também estamos numa situação muito ruim em relação ao narcotráfico entrando junto ao Poder Judiciário. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos. Se a gente considera a União Europeia toda junta, também fica em terceiro lugar, tudo bem. Mas um país isolado, o Brasil já é o segundo maior consumidor. Não é só rota. O Brasil hoje ele é rota e também consumo. Esses grupos são protegidos do esquema russo-chinês. Então, o russo-chinês dá proteção geopolítica para todo o grupo dos países que estão abrigando o narcotráfico, mas a única coisa que o acordo que eles fazem é assim, você vai vender droga para os ocidentais. Então, assim, é muito claro a destruição da sociedade. É claro, isso é uma parte da guerra híbrida que já está rolando há décadas. Por isso que você vê os países onde tem o narcotráfico, todos são protegidos pelo esquema russo-chinês. Né? Nessa guerra midiática, eu ouvi essa frase que eu achei interessante. Eu até publiquei na minha timeline do Twitter, 1% controla o mundo. 4% são vendidos, né, a esse grupo. 5%, que aí eu espero que estar incluído aí eu e você, são dos que já despertaram, perceberam. E 90% ainda estão sonâmbulos ou a dormir. E aí, a conclusão, o 1% paga os 4% para impedir que os 5% desperte os 90%. Então, hoje, nós temos essa guerra midiática acontecendo. Eu não sei se você acompanhou, eu, por dever até dos comentários que eu tenho que fazer nas redes sociais e nos programas jornalísticos que eu participo, eu fui obrigado a assistir aquela cerimônia do dia 8. Me chamou a atenção um outro assunto que tem a ver com essa frase que eu acabei de colocar, que é a questão das redes sociais, né? Da obsessão que eles têm pelo controle nas redes sociais. Nossa. Veja o que o Alexandre de Moraes falou. Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que
é a desinformação via as redes sociais. É interessante, É o Faca. contrário, né? E está com medo da verdade ser divulgada. É porque a verdade, se os 5% conseguirem através das redes, eles conseguem acessar os 90%. Então você vê, né, como essa frase ela acaba tendo toda a conexão com o que a gente vê no mundo todo, esse discurso aí do controle das redes sociais. É claro que esses percentuais eles não representam exatamente, né, os números absolutos. O conceito a gente entende, né? O conceito ele está perfeito, porque você vê o Brasil, para mim, é o grande exemplo. Nós temos o narcotráfico hoje entrando no Ministério Público, na magistratura, ele já entrou no poder político, existem vários municípios com vereadores, já tem deputados e até, quiçá, senadores que estão, de alguma forma, ou intimidados ou comprados pelo crime organizado no Brasil. Isso que está acontecendo no Equador, isso também está acontecendo no Brasil, e de uma forma muito rápida. Eu vi que você, nas redes sociais, você fez uma provocação em relação a essa cerimônia, mas também em relação ao papel dos militares. Então, essa foto, para mim, é uma foto que representa um ponto de inflexão, viu, Facuri? Porque a gente observa o constrangimento, né, a forma. Eles foram colocados lá atrás. O ministro da Defesa, ele, pelo cerimonial, ele deveria estar sentado lá na frente, mas ele fez questão de sentar ali do lado dos comandantes lá atrás. E eles estavam extremamente constrangidos com essa presença ali, realmente. Cabisbaixos. Por quê? Porque eles tentaram não comparecer a essa cerimônia. Assim como nós tivemos, a maioria dos governadores não compareceu, 4 ministros da Suprema Corte não compareceram, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados não compareceu. É muito difícil você ter uma relação com um governo que retorna depois de todos os casos de corrupção que nós já conhecemos, e o pior, se junta à Suprema Corte para desfazer tudo aquilo que a Lava Jato havia avançado, e pior, dando agora respaldo ao crime organizado em diversos setores. Então, eu creio que, de alguma forma, as Forças Armadas elas estão se colocando numa posição de desgaste tão grande, porque estão apanhando tanto da direita quanto da esquerda, estão sendo solapadas pelos dois lados, mas, ao mesmo tempo, existe uma programação que não é fortuita, casual, por parte do próprio Partido dos Trabalhadores, daquele núcleo duro que percebeu a oportunidade de desgastar essa instituição que representava para eles, ou representou durante o governo Dilma, governo Lula, uma pedra no sapato. O PT nunca foi capaz, naqueles governos anteriores, de arriscar tudo, porque ele sempre teve receio de oposição do braço armado da sociedade. Eu chamo Forças Armadas, mas assim, Forças Armadas é o braço armado da sociedade, é o povo em armas, certo? Tem os comandantes e tal, mas tem um grupo de pessoas ali, pessoas normais, pessoas que têm família, que também sofre, a criança, o filho sofre bullying na escola, a filha tem o traficante que tenta vender. Quer dizer, são pessoas normais. Então, quando a gente vê eu sei da preocupação, por exemplo, que os comandos militares têm com as redes sociais, eles querem saber a opinião das pessoas, eles gastam dinheiro com isso, tem monitoramento de redes, entendeu? Se incomodam, eu sei que se incomodam, porque teve um período que eles bloquearam os comentários, não estavam aguentando os comentários. As postagens do Exército ficaram alguns dias, algumas semanas, ano passado, com o comentário proibido. Depois reabriram e ficou pior. Ficou pior quando reabriram, porque as pessoas ficaram com raiva que não podiam comentar, e quando abriram foram lá e comentaram dobrado. Porque assim, eu não sou militar, não é meu trabalho decidir o que militar tem que fazer. Eles têm os protocolos deles, as decisões, a forma de pensar, e eu sou povo. Eu estou dando o sentimento do povo, só que eu tenho uma voz um pouco maior do que um cara que não tem seguidor, só isso. Mas o meu sentimento é o que eu vejo das pessoas. As pessoas viram gente inocente sendo entregue para a Polícia Federal pelas mãos do Exército. Então, cada um pensa o que quer. Eles vão ter... Agora, a pressão, o povo tem todo o direito de fazer pressão. Eu não aprendi isso, mas intuitivamente eu sei que uma das funções da inteligência militar é saber o que pensa o povo. Não é que isso vai definir a tua atuação, mas você tem que saber o que pensa o cidadão. Nós viemos de Israel agora e você percebe que, essencialmente,
a opinião pública, seja interna lá em Israel, em relação aos próprios sequestrados, ela limita a operação militar, assim como a opinião pública internacional ela também limita as operações militares, e por isso tem essa questão. Agora, especificamente, no momento que nós estamos vivendo no Brasil, nós temos um governo que tende a se tornar cada vez mais perdulário, cada vez mais avançando sobre as contas públicas, vai deteriorar a parte econômica com certeza, e também nós temos aquilo que o próprio vice-presidente falou quando ele não tinha embarcado nesse projeto, que é uma organização criminosa que volta ao local do crime, né? Vários casos de corrupção vão começar a se reproduzir, e isso, obviamente, causa um enorme desgaste para as Forças Armadas, que são obrigadas, pela a própria missão constitucional, a terem o seu papel, que é um papel permanente que perpassa governos e mais governos, né? Você teve 13 constituições no Brasil, mas só tem uma Força Armada de antes do Brasil ser uma república. E de antes de ser, você tinha Forças Armadas antes de ser um império ainda por cima. Ainda assim, você precisa ter Forças Armadas ou você não é um país. O que precisa para ser um país? Um povo unido pela cultura, você precisa de território e você precisa de segurança em volta do território, senão você não é um país. E quem faz a segurança do território, quem impede que os outros países entrem aqui e acabem geograficamente com o nosso território, é as Forças Armadas. Só isso. Exato. Por isso me preocupa, Faca, porque eu vejo que há uma estratégia de desgaste das Forças Armadas. Eu me lembro que, em vários debates, eu falava sobre isso. Muitas pessoas pensavam que nós caminharíamos em direção à Venezuela e usavam o exemplo das Forças Armadas da Venezuela. Hoje, na Venezuela, tem mais generais do que nos Estados Unidos, por incrível que pareça. De fato, eles conseguiram transformar o Estado venezuelano num narco-estado e transformar as Forças Armadas também. Agora, no Brasil, o que está acontecendo com o Brasil é uma estratégia que eu costumo chamar não de venezualização das Forças Armadas, mas de argentinização das Forças Armadas. Porque eles saíram do governo militar, ainda foram derrotados nas Malvinas, depois houve todo um período de desgaste da imagem das Forças Armadas. Isso no Brasil, o PT tem isso como estratégia. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Esse é o meu conselho que eu tenho dado às pessoas, de critiquem, chamem a responsabilidade, externem a sua decepção, isso é legítimo de qualquer sociedade democrática, mas cuidado para não fazer o papel que a esquerda gostaria de realmente deslegitimizar ou até tornar as Forças Armadas descartáveis, como eu ouço. Não de você, que acabou de reconhecer o papel das Forças Armadas, mas eu ouço de muita gente... Eu nunca vou defender fim das Forças Armadas. Exato. Eu nunca vou defender, porque se acabar a Força Armada, acabou o país. É ridículo. Entendeu? Fim das Forças Armadas. O que o PT quer, gostaria, se possível, transformar as Forças Armadas numa força só dele, uma força de governo dele. Igual na China, que a China é partido, Estado. O Estado lá é abaixo do partido, lá na China. Né? O Partido Comunista é acima do Estado. O Estado trabalha para o partido. Né? O que o Lula quer seria se fosse isso. O Petrolão foi isso, foi tentativa de transformar o Estado o poder para ele se eternizar com aquele dinheiro que ele estava conseguindo, planejava não perder a eleição mais. Né? A Lava Jato estragou esse plano, né? Porque não era para eles terem perdido nenhuma eleição. O que eu gosto de fazer quando a gente fala disso é dizer, olha, em algum momento a estratégia, né, de combater essa argentinização, vamos ver vamos pensar assim, o que o Milei está fazendo? Porque o crime se misturou com a política. Potencialmente alvos importantes para a defesa nacional, se misturaram com a política. Então nós temos uma guerra híbrida onde os bandidos estão no meio da política. E estão corcomendo o país de dentro para fora. Então, fica o limbo, porque se o cara é um alvo militar, se a política está com o narcotráfico é um dos inimigos da nação, inclusive as Forças Armadas defendem o país contra o narcotráfico em todas as fronteiras. Se o cara está no meio da política, está comandando, se existe cadeia de comando, onde eles comandam a política, então eles estão misturados. É o limbo, sim, porque em tese você não pode considerar o político inimigo da nação, assim, por qualquer coisa. Mas você tem crimes militares que até o civil pode fazer. Então, é só para dar uma ideia, não estou dizendo isso, não quero entrar na seara, mas existe uma coisa misturada que
assim, qual que é o limite disso? Quanto mais de crime nós vamos ter na política ou na sociedade, ou dentro dali, em que momento aquilo vai violar a segurança nacional a tal ponto que passa a ser obrigação do Exército, dever de ofício, reagir contra aquilo. Eu acho que eu nunca falei isso no ar. Eu acho que eu nunca falei em nenhum programa e vou falar isso pela primeira vez que você fez essa provocação. Quando houve o 8 de janeiro, aquilo que aconteceu no Palácio do Planalto, que era uma área sob responsabilidade do Exército, ele deveria ter ensejado inquéritos policiais militares. Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez com esses inquéritos policiais militares o que ele fez com o inquérito da Polícia Civil do dia 12 de dezembro. A Polícia Civil, no dia 12 de dezembro, ela conseguiu identificar 28, individualizou a conduta de 28 pessoas que incendiaram os ônibus e que participaram daquela depredação. Na abundância de imagens que tinha, né? Tinha uma abundância de imagens ali. Tinha. Ninguém escondeu a imagem. Não tinha o Flávio Dino para esconder a imagem, né? Exato. Não tinha o Flávio Dino para esconder a imagem. Exatamente. E foram identificadas 28 pessoas. Sabe o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, ele requisitou esse inquérito da Polícia Civil para aquele grupo que ele escolheu e controla ali da Polícia Federal que trabalha com ele, nesses inquéritos secretos. E até hoje nós não sabemos quem são essas 28 pessoas que a Polícia Civil identificou. E essas pessoas saíram do setor hoteleiro, em sua maioria. Elas não vieram do acampamento. Agora, no dia 8 de janeiro, Facca, o que aconteceu ali? Aquelas imagens que foram vazadas pela CNN, o general Penteado, no seu depoimento na CPI do Distrito Federal, ele disse que no dia seguinte a Polícia Federal já foi lá e recolheu todas as imagens e que nem o GSI tinha acesso às imagens para poder elucidar o que tinha acontecido, que horas entraram, como é que aquele grupo da Priscila entrou, por que aquele rapaz do relógio emblemático... Aquele grupo que mostrou, aquela imagem que mostra eles descendo de rapel, sabe aquela imagem? Isso já foi no Congresso. Trás ali de rapel? Esse foi no Congresso, não foi no Palácio, mas eu estou me referindo ao Palácio porque... É do Senado aquela imagem. É do Senado, mas por que eu estou batendo na questão do Palácio? Porque o Palácio é responsabilidade do Exército Brasileiro. O Comando Militar do Planalto, ele deveria ter instaurado um IPM e nós já saberíamos se aquele rapaz do relógio é bolsonarista ou não, por que ele tem passagens pela polícia, por que ele não foi preso no mesmo dia, como é que a Priscila entrou no prédio e depois saiu, por que todos aqueles que aparecem nas imagens, inclusive com o fotógrafo Adriano da Rocha... Como é que eles saíram numa boa? Então, mas essas respostas, nós poderíamos ter cobrado de um inquérito policial militar feito por militares escalados. E o que poderia ter acontecido? Nós já saberíamos aquilo que a CPMI não conseguiu apurar. A CPMI não conseguiu convocar sequer o interventor lá do Flávio Dino. A CPMI não conseguiu convocar sequer uma das pessoas que estavam ali naquelas imagens. Agora, o IPM poderia, e por isso eu vou te dizer uma coisa que eu não falei para ninguém. Quando eu vi aquelas imagens e o que aconteceu, eu fui chamado lá para a Jovem Pan, fiz os comentários, o Ministério Público Federal de São Paulo pressionou a Jovem Pan, que demitiu todos os comentaristas, nós que estávamos ali no ar. Agora, eu imediatamente mandei mensagens para vários companheiros meus que estão no alto comando do Exército. E mandei mensagem para eles dizendo o seguinte: é importantíssimo... Todos são da sua turma, né? Não são todos da minha turma. Tem alguns que são mais antigos, outros mais modernos. Mas todos são contemporâneos. Agora, eu mandei mensagem para eles dizendo o seguinte: é importantíssimo esse inquérito policial militar, que vai ser feito com independência daquilo que está sendo conduzido pela Polícia Federal nas mãos dos inquéritos secretos do Alexandre de Moraes. E referendando aquilo que você falou, sabe o que aconteceu? A Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, que hoje é presidido por um brigadeiro que foi piloto do Lula e que trabalhou com Lula dentro do Planalto lá atrás, ele e o Superior Tribunal Militar pegaram esses inquéritos e foram esvaziados porque eles foram conduzidos pela Polícia Federal. O mesmo problema que aconteceu com a Polícia Civil aconteceu com o Ministério da Defesa.
Então, infelizmente, nós não tivemos uma investigação que fosse feita fora do controle do ministro Alexandre de Moraes. E, por isso, até hoje, ele continua sustentando essa tese da tentativa do golpe de Estado, da ameaça violenta, da associação criminosa contra o Estado Democrático de Direito, condenando pessoas de 17 anos. Essas pessoas que ele está condenando não tem uma única imagem mostrando essas pessoas depredando ou causando qualquer dano ao patrimônio. Então, veja que aqueles que depredaram não foram presos e não estão sendo condenados. Então, talvez, se nós tivéssemos, sim, como você disse, chegado o momento em que os próprios comandantes militares dissessem: até aqui vocês avançaram, mas essa área é uma área que tem que ser elucidada pela justiça militar, mas isso não foi feito. Então, como é que nós vamos conviver no ambiente democrático quando esse ambiente democrático está com esse nível de promiscuidade ou de corrupção? Então, é muito difícil essa situação. Eu sei que esses chefes militares têm que enfrentar esse momento, porque é um momento político. Comparecer àquela cerimônia foi talvez a missão mais ultrajante que eu tive notícia desses últimos anos. E pior do que isso, o ministro Alexandre de Moraes continua insistindo de que houve uma tentativa de golpe de Estado que só consegue persistir se houver participação das Forças Armadas. E como não teve, quer dizer, as Forças Armadas não fizeram nada. Então, assim, no sentido de buscar uma alteração de poder. Né? Então, assim, não dá para você sustentar uma narrativa dessa. Não teve nenhuma. Não é que não teve um tanque, não teve um fuzil. Não teve um disparo de arma de fogo aquele dia. Como é que você vai fazer um golpe desse? No grito? A única coisa que caiu no grito foi no muro de Jericó. É verdade. Agora, Faca, partindo agora já para o final do nosso programa, eu vi que você se colocou como um líder aí em São Paulo, né, um presidente diretório estadual do antigo PTB, aquele partido que foi ligado ali ao trabalhismo de Vargas, né, se lançando aí na política partidária. Explica um pouquinho para a gente. Eu vou explicar. Eu sou daquelas pessoas que podem se julgar ainda idealistas, né? Inclusive, você encontra muitos idealistas nas Forças Armadas. Qual é a melhor maneira de você ajudar muita gente ao mesmo tempo? Quer dizer, o dinheiro é limitado, certo? Quer dizer, não é que você pode fazer muito por tanta gente. Então, a política é a forma de influenciar o maior número de pessoas que existe. Né? Não existe outra forma de você influenciar para o lado que você acha que é o certo. Né? Você começa com o ideal, com um propósito, com um princípio. Eu acho que isso aqui é o que vai fazer o bem para as pessoas. E, na verdade, assim, não é que eu sei, a gente não sabe. Que todo mundo que acha que sabe mais que o outro como fazer o bem, esse cara pode fazer muito mal. Né? Eu não acho que eu sei o que é melhor para o mundo. Mas o que eu acho que eu sei é que se menos pessoas tentarem impor as suas vontades para nós, e a gente puder viver com mais soberania, é melhor. Porque a gente é um país tutelado, desde que a gente é uma república, principalmente. Né? É os globalistas, é o eixo da China, é da Rússia, não sei o quê. A gente não tem uma soberania. Então, o meu princípio de atuação política é em busca de soberania. Né? E um pouco do lado econômico liberal. Né? O lado de conservador não é uma filosofia política. Conservador é uma filosofia de vida. Então, eu entrei para a política para ajudar, porque minha família tinha uma amizade com o Roberto Jefferson, ele colocou o partido numa posição, numa linha de pensamento parecida com a minha, né? Fez um estatuto lá a favor da família, a favor da liberdade econômica. Por incrível que pareça, no estatuto que eles fizeram lá, ele rechaçou justiça do trabalho, foi a favor, defendendo o fim da justiça do trabalho, que foi uma criação do Getúlio. Imagina um partido que foi o berço do Getúlio, defender o fim do que o Getúlio criou. Eu vou tentar ajudar, não foi para me candidatar, que eu aceitei ajudar o partido aqui em São Paulo, foi para tentar organizar, para trazer candidatos, para ter um partido de direita que a gente nunca teve. E o PTB seria isso. Né? Qual a colaboração que eu vou dar? Né? Eu já trabalhei muito na vida, já teve um período que eu trabalhava só pensando em ganhar dinheiro, aí depois a Lehman Brothers quebrou, e eu fiz uma parada estratégica de trabalho e fui estudar para entender o que tinha acontecido. Eu estudei o globalismo, estudei o Banco Central, os bancos centrais, o Banco Central americano, que não é uma instituição pública, né? Eu fui entender que é uma instituição privada, e quem que financiou, quem que criou,
Já que é privado, eu preciso saber quem criou, quem financia, quem organiza as coisas no Fed. Todos os banqueiros privados, todos os globalistas que foram que desenvolveram a ideia na época. Né? E os banqueiros americanos e europeus todos defenderam a criação do Fed. E aí eu fui entender o esquema de que a principal forma de atuação de comando, de controle deles no mundo é o esquema de crédito, dinheiro. Eles conseguiram, ao longo de 70, 80 anos, transformar todo o dinheiro do mundo em crédito, acabaram com o lastro físico do dinheiro. Começou isso na década de 30, até em 1970 já tinha acabado, em 71 tinha acabado o lastro físico. Então, quer dizer, eu fui entender isso, depois que eu entendi isso, depois de 2008, 2009, que teve a quebra da Lehman, que é onde eu trabalhava, e eu parei para estudar, quando eu voltei outra pessoa. Conheci as obras do Olavo de Carvalho em 2009, 2010, comecei a ler autores libertários, comecei a ver tudo, falei, não, está tudo errado. Mas eu não sei como é que é o certo, mas eu sei que isso está errado, porque está destruindo o mundo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá virar um ditador e mandar o que é certo? Não, porque eu provavelmente vou errar também. Todo mundo que acha que sabe tudo pelo mundo acaba sendo um ditador e estraga a vida dos outros. Mas eu posso fazer o seguinte, me juntar com outras pessoas para trabalhar para o Brasil ser soberano. A gente decidiu o nosso futuro. Mas então essa é a minha história. Eu peguei um pedido de um amigo da minha família, que o Roberto era amigo do meu pai. Nessa hora eu fui com esse objetivo. Né? Ainda tenho esse objetivo, mas não temos mais partido. O partido fez essa fusão aí e perdeu essa identidade. Tá? Perdeu a identidade, virou um partido igual aos outros aí. Partido com nome democrático tem de monte aí, né? Tem até partido com nome de liberdade, que é contra a liberdade, né? O PSOL é Partido Socialismo e Liberdade. Então os caras vão pondo nome que não significa nada. Porque, assim, o nosso trabalho aqui estava bem feito, tinha mais de 300 cidades já, todos com diretórios estabelecidos, pessoas de direita, com viés correto. Demorou para fazer, porque você vai selecionar as pessoas que estão alinhadas, você vai ter que tirar gente. A gente deixou por muito tempo de cidade sem gente, porque não tinha, não vou botar qualquer um. Ou põe o cara alinhado, ou não põe ninguém, deixa sem ninguém, porque não vou dar isso para um cara que depois vai apoiar o Lula. Então lá, por que o cara faz isso? Construir partido que não é, porque para construir estava construído já. Ele faz isso por outro motivo, que eu não posso dizer aqui, mas é um motivo, não é o mesmo que o meu. E o meu não tem preço, o meu tem valor, não preço. Então, o resto você deixa subentendido. Facca, muito obrigado. Essa sua participação no Conexão Brasil Entrevista foi muito importante. Essa sua experiência de empresário que se aventurou ali na política partidária, que quer contribuir. A sua participação nas redes sociais ela é expressiva, a gente percebe de um brasileiro indignado que quer ver o país ser desenvolvido. E eu quero te agradecer pela sua participação. E peço que você deixe aí uma mensagem final para a nossa audiência. Eu que agradeço por essa oportunidade. O tempo passou muito rápido, parece que nós estamos falando há 15 minutos, meia hora, mas já foi bem mais que isso. E foi muito importante, porque nós nos aproximamos durante essa viagem que nós fizemos nessa comitiva, e a gente descobriu que nós temos ideais em comum, temos pensamentos em comum, e podemos sim, através da nossa voz, né, nossa principal arma, que é a nossa voz, fazer diferença, e ser desses 5%. Eu me sinto honrado de poder ter participado hoje desse um clima de bate-papo, que foi mais agradável ainda, e fazer parte desses 5% ao teu lado é um prazer e uma honra. Conte comigo sempre. E vamos transformar os 5% em 6, 7, 10 e mais, se Deus quiser.